Boa noite a todos. Agradecendo a Jesus, Mestre Maior, pela oportunidade de estarmos aqui conversando um pouco sobre o Evangelho, sobre o comportamento, sobre a Boa Nova. Agradecer imensamente ao dirigente da casa, né, aos trabalhadores da casa, pelo convite, pela receptividade com que nos foi tão gentil pelo convite. Um prazer realmente estarmos aqui. Que possamos refletir um pouco sobre o que vai ser dito aqui, porque precisamos aproveitar um pouco o nosso tempo. E nosso tempo, ele requer muita reflexão e muita sabedoria para que a gente possa viver melhor um pouco, um bem viver, né? Como nos diz Platão, aprender é mudar de postura. Então, quando a gente aprende algo, isso incita em nós algo maior, algo que vai promover uma mudança interna. Quando eu aprendo algo, eu não sou mais aquela pessoa, eu mudo, eu sou uma outra pessoa. Então é bem interessante essa frase de Platão, que a gente acaba sempre proferindo nas palestras que a gente é convidado. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação, ela é, para mim, a espinha dorsal do Espiritismo, por trazer de volta o ensino moral do Cristo. Então é bem interessante estudarmos um pouco o Evangelho, porque foi a terceira obra escrita por Kardec no ano de 1864 e traz um ensino moral de forma exemplificada. Às vezes as pessoas comentam: ah, mas é o Evangelho dos Espíritas? Aí não é o Evangelho dos Espíritas. É o Evangelho comentado por Kardec. Ele tem sempre duas partes. Todos os capítulos do Evangelho têm duas partes. Uma é a parte que Kardec disserta sobre o tema proposto, e uma segunda parte, que é as instruções dos Espíritos, algumas mensagens selecionadas por Kardec para ser colocado ali estrategicamente em cada tópico abordado. O Evangelho é a terceira, é um desdobramento, na realidade, da terceira parte do Livro dos Espíritos. A terceira parte do Livro dos Espíritos é a que trata das leis morais. É da pergunta 614 a 919. Essa terceira parte, Kardec decidiu pegar e dissertar sobre ela. Por isso que surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa obra, Kardec se debruçou em cima dos Evangelhos e concluiu que os Evangelhos eles são divididos em 5 partes. A primeira é os atos comuns da vida do Cristo, o segundo, os milagres, o terceiro, as predições, o 4 são as palavras que foram tomadas pela Igreja pelo fundamento dos seus dogmas, e a quinta matéria que é contida nos Evangelhos é o ensino moral do Cristo. E Kardec coloca bem nas primeiras linhas da introdução dessa obra que as 4 primeiras matérias é motivo ainda de controvérsias, é motivo de estudo ainda, discórdia entre alguns religiosos. Porém, o ensino moral do Cristo, essa é inatacável. Não há dúvidas. Todos os cristãos de todas as denominações religiosas se convertem, se inclinam, se curvam perante o ensino moral do Cristo, independente se é evangélico, protestante, né? Se é católico, se é espírita, independente. O ensino moral do Cristo, ele é único para todos. Sedes bons para com todos. Essa é a proposta de Jesus para conosco. Inclusive os não cristãos, né? Mahatma Gandhi, por exemplo, que não era cristão, ele dizia: se apagassem todos os registros do mundo, se queimassem todos os livros e ainda assim sobrasse o Sermão do Monte, a humanidade ainda teria salvação. Então até um não cristão se curva perante um ensinamento tão belo que é o ensino moral do Cristo, independente de religião, né? Eu sou espírita há 25 anos mais ou menos, mas comungo bem com
várias denominações religiosas, né? Meu cunhado que está aqui presente, esposo da minha irmã, ele é evangélico, está aqui, trouxe ele, né? Vamos comigo. Então, o ensino moral do Cristo, para falar sobre o moral, sobre os bons costumes, esse aí, todas as religiões realmente se convergem. E se a gente for reparar o Evangelho, o cerne dele, o coração do Evangelho segundo o Espiritismo, está contido no Sermão do Monte de Jesus. Se pegarmos o capítulo 7, por exemplo, inicia-se com bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Foi a primeira frase proferida por Jesus no Sermão do Monte. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Primeira frase. Bem-aventurados os pobres de espírito. E no Evangelho tem várias pérolas, coisas bem interessantes que cabe a gente tirar um tempinho para analisar. Se estudarmos 30 minutos, 40 minutos diariamente, iremos ter cada ensinamento que irá nos enriquecer tanto. Nesse capítulo 7 que eu acabava de falar, lá no item 7 desse capítulo, item 7, tem um título bem curioso, que é Mistérios Ocultos aos Doutos e Prudentes. Kardec decidiu colocar esse título, Mistérios Ocultos aos Doutos e Prudentes. E para fundamentar a sua dissertação, ele colocou lá um trechozinho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. No capítulo 11, versículo 25, Mateus diz o seguinte, que segundo Jesus, ele teria dito: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e prudentes, e por as teres revelados aos simples e pequeninos. Essa é uma frase de Jesus, está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 25. E aí, quando a gente vai se debruçar sobre os evangelhos, a gente vai ver que essa mesma passagem que Kardec colocou ali, de Mateus, também está contido no Evangelho de Lucas. Apenas para a gente ter uma compreensão mais ampla dessa passagem de Jesus. Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 1 em diante, tem essa mesma frase de Mateus. Então, o que é que Jesus queria dizer quando rendeu graças ao Pai? Ele diz o seguinte, Jesus, além dos 12 apóstolos, ele tinha diversos espíritos, diversos discípulos. Né? Além dos 12, ele tinha diversos discípulos. E certa feita, Jesus delegou tarefas para 72 desses discípulos, pedindo que eles fossem andar nas ruas da Palestina, divulgando a boa nova, curando, né, expulsando demônios. E aí esses discípulos, esses 72, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1 em diante. Então esses discípulos se reuniram, 72, e saíram, divulgando a boa nova, fazendo curas e tal. Certo tempo depois eles voltaram e disseram a Jesus, jubilados, reclamando por algumas coisas, mas por outro lado alegres, muito alegres, e disseram, Senhor, pelo teu nome até os maus espíritos se nos sujeitam. Então por aí dá para perceber o que aconteceu nessa missão desses 72 discípulos. Provavelmente eles expulsaram muitos demônios, né? Muitos espíritos maus, espíritos inferiores. E Jesus repreende a todos, né, dizendo, não vos jubilais, porque vos sujeitam aos maus espíritos, mas ficai alegres, porque os vossos nomes estão contidos no reino dos céus. Então Jesus só repreende. Em seguida ele diz essa frase, a mesma que Kardec colocou lá. Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por não teres revelado essas coisas aos doutos e prudentes, e teres revelado aos simples e pequeninos. E aí a gente fica curioso, porque um ensinamento novo, advindo, né, de qualquer academia, de qualquer escola, qualquer curso, principalmente do Pai Celestial, na lógica, seria mais fácil o entendimento para aquela pessoa que já tem um intelecto avançado. Se eu trago uma explicação, um exemplo novo, na lógica seria isso. Alguém que tem uma conjuntura cognitiva, né, apreciada, né? Alguém que tem já adquirido, né, uma inteligência já prévia, essa pessoa provavelmente seria mais apta a entender qualquer ensinamento do que alguém que realmente não teve uma condição intelectual melhor. Mas Jesus diz o contrário.
Eles rendem graças ao Pai porque essas coisas, esses mistérios, não foram revelados aos doutores da época. E aí a gente vai entender porque Kardec colocou esse título no mesmo capítulo do Bem-aventurados os pobres de espírito, porque os pobres de espírito eram aqueles que estavam abertos, independente de raça, independente de credo, independente de riqueza, de cor. Então Jesus conclamava o Senhor, porque ele realmente, essas pessoas, esses pobres de espíritos, realmente abriam seu coração para coisas novas. E quando iam buscar a Jesus, iam sempre buscar uma palavra amiga, uma cura sempre, um milagre, mas tocar-lhe as vestes, escutar, aquelas palavras fluíam da boca de Jesus e entravam nos corações de todos aqueles simples e pequeninos. Porém, aqueles intelectualizados, que se achavam donos da verdade, os doutores e sábios da época, para eles esses ensinamentos do Cristo não faziam sentido. Esses doutores da lei, esses sábios da época, não queriam saber de palavras de Jesus, porque não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles queriam sempre e conclamavam Jesus para um espetáculo. Então Jesus muitas vezes foi convidado a fazer um espetáculo. Jesus, faz aparecer aí, abre o céu, faz aparecer um fogo, faz aparecer um raio. E Jesus nunca se inclinou, nunca se convenceu, nunca se converteu a fazer isso, fazer espetáculo. Porque ele não estava buscando holofotes, ele estava buscando consolar os corações daquelas pessoas que sofriam e buscavam ajuda. Esse era o ensinamento. No livro Boa Nova, o capítulo 16, é bem interessante esse livro de Humberto de Campos, que tem como título o Testemunho de Tomé. É bem interessante trazer para essa nossa reflexão, porque esse capítulo vai dizer o seguinte: Tomé, na época, ele tinha um anseio para que a proposta do Cristo, a palavra do Cristo, entrasse realmente na Palestina como um todo, em Jerusalém como um todo. E aí, uma certa feita, Jesus estava descansando no território de Dalmanuta, e Tomé estava junto, e Tomé foi convidado por alguns doutores e sábios da lei, né, altos funcionários de Herodes, é isso que fala o capítulo, para uma reunião. E Tomé vai para essa reunião. E esses doutores, esses sábios, disseram: vai até teu mestre, solicita a ele que ele venha até nós hoje à noite, para que ele faça aparecer algo, que ele faça realmente que o céu se abra e um fogo baixe, para que ele ressuscite aqui na nossa frente. E aí Tomé, tomado daquela empolgação, leva essa mensagem a Jesus e diz a ele: Senhor, eu estou aqui porque eu acabei de ter uma reunião com altos funcionários de Herodes, os sábios aqui, e eles pedem que o Senhor vá lá para fazer algumas coisas, e aí eu acho que se a gente conseguir convencer ele, a gente realmente vai conseguir fazer com que nossa doutrina tenha um alcance não só na cidade, mas fora, em todas as regiões. E Jesus, escutando calmamente aquela solicitação de Tomé, diz: Tomé, esse não é nosso sinal. A nossa missão aqui na Terra é consolar aqueles corações que querem ajuda, é consolar aquelas pessoas que buscam auxílio espiritual. A gente não está aqui para atender desejos humanos, porque isso não vai melhorar ninguém, isso não vai melhorar as pessoas. Se chegar alguém aqui, algum espírita, e fizer com que apareça um espírito, alguma coisa, vai mudar o que em nós? Se não mudarmos internamente, externamente nada vai mudar. Às vezes a gente busca, a casa espírita em busca de milagres, em busca de, porque tem espírito aqui, tem isso, tem aquilo. Essa não é a proposta do espiritismo, nem do cristão. A proposta nossa é fazer uma mudança interna, que isso venha de dentro, não de fora. Essas perfumarias, esses fogos de artifício que vêm de fora, só faz brilhar nossos olhos, mas não chega a tocar nosso coração. Kardec, quando colocou isso lá no item 7 do capítulo 7, não foi à toa, porque ele também sofreu isso que Jesus sofreu. No livro O que é o Espiritismo, que é uma obra publicada em 1859, tem lá 2 diálogos interessantes, um com o cético e outro com o crítico, onde as pessoas tentam
fazer com que Kardec faça aparecer coisas. Faça aparecer aqui um espírito, faça aparecer flores, faça com que alguém fale, fulano morreu, faça com que o espírito dele venha aqui. Kardec disse, essa não é a proposta nossa. Essa não é a proposta do espiritismo. Vai e estuda um pouco, para a gente ver se essa doutrina consegue alcançar a tua mente, teu coração, e a partir daí tu promover alguns questionamentos, algumas críticas. Kardec nunca se converteu, nunca atendeu também isso. Então esse item 7 do capítulo 7 do Evangelho, ele é bem interessante porque a mesma coisa que Jesus foi tentado, Kardec também foi. Então não é à toa que ele colocou isso ali. E quando a gente vai ver pessoas que têm um progresso moral, né, um progresso intelectual, às vezes a gente até confunde, né? Acha que as pessoas altamente intelectualizadas também são moralmente evoluídas. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você pode ser altamente intelectual, porém moralmente você ainda não. Né? Tem uma historinha bem interessante que é de um acadêmico que foi fazer o seu doutorado nas tribos indígenas, né, da Austrália, e aí, certa feita, a missão dele para concluir sua tese era dar uma verificada nos costumes, hábitos alimentares, hábitos de vida de tribos indígenas, aborígenes da Austrália. E certa feita, ele decidiu acompanhar o pessoal na caça, aquelas tribos selvagens, saíam para caçar, se reuniram 10, 12 índios para caçar, e aí ele disse, eu vou acompanhar para ver como é essa estratégia de caça dessa tribo. E aí de repente a tribo se reúne, conversam entre si e de repente sai correndo. E ele sai correndo atrás e tal, e de repente 1 minuto depois, esses caçadores, esses índios param. Eles param, ficam parados. E aí o pesquisador fica olhando aquilo e aí eles param só 10 segundos, de repente eles correm de novo e param novamente. Correm de novo e param novamente. Muitas vezes a caça vai embora. E aí ele fica um pouco intrigado com aquilo, né? Aí, certa feita, ele faz anotações em seu caderno e diz, será que aquilo é uma estratégia para pegar a caça? Será que eles cansaram? Corre 1 minuto, cansa, e de repente ele vem descansar. E aí, certa feita, quando dá a oportunidade de perguntar, ele perguntou a um dos componentes da tribo, eu verifiquei que vocês param, isso aí talvez não seja uma estratégia interessante, porque a caça vai embora e tal. E aí ele teve como resposta, nós corremos, mas nosso espírito fica atrás. Então a gente para dar tempo do nosso espírito chegar. E é um hábito de uma tribo selvagem, mas que vale a pena a nossa reflexão com relação a isso. Moral da história, a gente pode responder com a pergunta 780 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, e aí Kardec, os Espíritos vão dizer, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. O que é que isso quer dizer? Que o progresso intelectual, na maioria das vezes, vai na frente. Depois, o progresso moral chega perto, ele acompanha. O que é o progresso moral? São as minhas virtudes que eu trabalho. O meu orgulho, o meu egoísmo, né? O estresse, a depressão, com relação a alguns problemas da vida, né? Essa visão mais ampla da vida, né? Que eu trabalho essas virtudes, né? A favor da caridade. Tudo isso é um progresso moral que eu posso vir a trabalhar para que eu possa viver melhor. Né? E quantas pessoas altamente intelectualizadas a gente não conhece, que falta um pouco de educação, que falta um pouco de bondade. Tudo isso é moral, tudo isso é um progresso moral. Né? Eu li uma história há pouco de um médico altamente intelectualizado, Dr. Alex Carey. Dr. Alex Carey viveu no início do século XX e ele era um médico fisiologista francês, super inteligente. Ele trabalhava como médico em um hospital em Lyon, na França. Médico fisiologista, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1912, por ter inventado uma técnica de transfusão sanguínea. No início do século XX, ainda não tinham inventado os anticoagulantes, que propicia
uma transfusão sanguínea. Então, como não se tinha inventado isso, ele inventou uma técnica, onde ele pegava a artéria do doador, conectava a artéria daquela pessoa que estava recebendo, e por conduzir esses trabalhos e inventar essa técnica de transfusão sanguínea, ele conseguiu ganhar o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, 1912. Ele inventou o primeiro coração artificial, em 1936. Então era uma pessoa altamente intelectualizada, porém, coração fechado ainda para as coisas espirituais. Não acreditava ainda que nós somos espíritos eternos, não acreditava em Deus, divindade. Então ele tinha o aspecto intelectual bem evoluído, mas o aspecto moral, aqueles pobres de espírito que falava Jesus, ainda ele não tinha. Ainda isso não estava evoluído nele. Parecia até essa tribo, né, que corre com o intelecto e ainda fica o moral, ainda um pouquinho para trás. Mas certa feita, um amigo dele, que trabalhava junto com ele, acompanhava alguns enfermos que iam em romaria para a Gruta de Lourdes. A Gruta de Lourdes é uma gruta que fica em Lourdes, na França, onde a Igreja Católica acredita, né, que uma jovenzinha chamada Bernadette, de 14 anos, ela teria tido diversas visões da Maria Santíssima, né, da Virgem Maria, e por ela ter essas visões naquele local, e aí existia uma fonte d'água, que o próprio Espírito que apareceu para ela, né, pediu com que ela cavasse um pouco o chão, e ela foi, cavou o chão, saiu uma mina d'água do chão, e aí o pessoal começou a acreditar que aquela água era uma água santa, que poderia curar as pessoas. Início do 1860, 70 mais ou menos. E por acreditar nisso, a Igreja Católica não acreditou por um tempo, né, mas depois ela se inclinou, porque algumas pessoas, após visitar a Gruta de Lourdes, anunciaram que tiveram melhoras, tiveram curas. E a igreja achou que ali seria realmente um local de romaria. Construiu uma catedral enorme, e aí hoje, até hoje, é motivo de romaria. Diversas pessoas em todo o mundo vão até essa Gruta de Lourdes para se banhar, ou pegar um pouco da água da gruta, né, com a certeza de que isso aí vai trazer uma melhora física, uma melhora espiritual para as pessoas que ali adentram. Então, esse hospital que Alex Carey trabalhava, era um hospital católico que fazia romaria, de 2 em 2 meses, para essa gruta. E aí, certa feita, o médico que acompanhava, porque iam diversos enfermos do hospital em busca de melhora, tinha que ir diversos médicos acompanhando, tinha pessoas gravíssimas. Um dos médicos não conseguiria ir, porque estava com um problema de saúde de um parente próximo, pediu com que ele fosse. E logo ele, que era bem materialista, altamente intelectualizado, mas não acreditava em nada. E aí Alex Carey acabou indo para uma viagem de 12 horas de trem. Os trens da época não eram igual ao de hoje, né? Hoje tem ar-condicionado, tem um certo conforto, mas da época não. Inclusive, os vagões não tinham saída um para o outro. Para ir entrar em um vagão para o outro, parava-se numa estação, a pessoa descia e ia para o outro vagão. Era assim que Alex Carey, esse médico, fazia. Descia numa estação e visitava outros enfermos. Em certa época da viagem, ele conta no livro dele que foi procurado por um padre, diversos padres acompanhavam essa romaria, pedindo que ele acompanhasse uma enferma em particular. Era uma mocinha de 22 anos, chamada Marie Ferrand. E essa menina tinha sido acometida na época, uma doença chamada peritonite aguda, uma anomalia no seu abdômen que deixava ele inchado, com infecções, chegando a causar a morte. E ela já estava no estado já quase terminal. E ela tinha pedido muito a todos os padres, as enfermeiras, as médicas que acompanhavam ela no hospital, para que levassem ela a Lourdes, para tomar um banho nas piscinas de Lourdes, para ver se havia alguma melhora. E é bem interessante porque Alex Carey pega esse caso dela, dá uma olhada, verifica o diagnóstico, faz a análise e diz, realmente essa moça tem uma doença grave,
E aí o pessoal comenta que os pais dela morreram disso e o irmão também morreu disso. E ela, provavelmente, segundo ele, não chegaria ao destino final, porque ela estava bem mal. E aí ele aplica algumas injeções nela de morfina para que a dor passe um pouco, dá os primeiros cuidados, mas aí a 4, 5, 6, 8 horas de viagem, ele volta ao vagão dela, ela já está quase inconsciente, já unhas roxas, nariz, orelhas, já demonstrando realmente um estado já de saúde agravante, provavelmente chegando ao estado de morte, de desencarne nessa encarnação. Mas aí, às 6 horas da manhã, o trem com os romeiros chegam lá, ela ainda está com sinais vitais, apesar de estar inconsciente ainda, ela já chega lá inconsciente, e os médicos se reúnem para ver quem vai à Gruta de Lourdes, quem vai dar banho lá, quem não vai. Chega a vez dela e o pessoal tem dúvidas se coloca ela, porque ela está inconsciente já, mas não há mais jeito. E aí os médicos, ele diz, eu acho que se ela entrar, ela vai, já está em estado já final de vida, e não vai fazer efeito nenhum se ela entrar lá ou se voltar. E uma das freiras que acompanhavam os romeiros falou, mas o desejo dela era de ser atendida aqui, para que algumas loções de água, ou ela seja imergida nas piscinas. Esse foi o último desejo dela, independente dela estar inconsciente ou não, mas eu acho que a gente tem como ética e dever fazer isso. E aí resolvem levar ela para as piscinas. Não fui eu. Eles acabam levando ela para as piscinas. E aí os enfermeiros levam ela, ficam com pena de imergir ela, porque ela está realmente inconsciente. Imergir ela ali não daria. Então pegam um pouco de água e jogam algumas loções d'água no abdômen dela, que estava super inchado. Jogam as loções nela, no corpo dela todo. Né? Um padre acompanha, faz isso. E aí ela acompanha também, vê ali, tenta ter uma conversa com ele mesmo, refletindo ali, porque ele está vendo ali um estado realmente de uma carência grande, porque ele com toda a saúde, com toda o dinheiro que ele tinha, com tanta inteligência, ele vê ali uma paciente realmente em estado já quase morte, apesar dele ter acompanhado diversas mortes. Ele era médico, mas aquela chegou a tocar nele. E ele realmente fica um pouco triste, melancólico, mas aí depois que ela retorna, ele decidiu, pediu para que alguns médicos acompanhassem os outros, e ele ia só se dedicar a ela. Queria acompanhar realmente aquele caso. Só que de repente, depois de 20 minutos que ela tomou aquelas loções, ele observa que ela abre o olho. Ele observa que o inchaço do abdômen dela vai diminuindo. E ele observa que ela vai se mexendo, as mãos começam a mexer. E aí ele diz, eu estou alucinando. Eu acho que isso não é verdade. E aí ele chama outro médico. Outro médico vai lá, aí outro médico diz, já sei, passei muito por isso. Esse é o estado de melhora da morte. Dizem que tem isso, né? Você melhora um pouco, de repente, quando todo mundo sai, a pessoa vai e morre. Aí ele fica um pouco assim, será? Dá 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, depois ele acompanhando o caso e ela está boa. E ele volta a falar com ela, olá, ela se apresenta, porque ela não tinha reconhecido ele, e ela diz que está se sentindo melhor. Estou me sentindo melhor. Eu já estou curada. E ele olha aquele caso, bem interessante. Como é que pode uma pessoa em estado de quase morte chegar aqui por conta de uma gruta, de uma água, ficar boa? Será que isso aí não era algo da sua consciência que causou isso nela? E aí ele vai olhar os prontuários todos e diz, não, foi feito diagnóstico, foram feitos exames, realmente, isso não era apenas uma dor de cabeça, isso era uma anomalia que acometia seu abdômen. Isso aí realmente era real. E ele traz esse relato, ele já faleceu, Alex Carey, mas é católico, se converteu ao catolicismo após isso. Após essa visão, essa melhora de cura dessa moça, Marie, ele se converteu ao catolicismo.
E a gente sabe, a gente traz essas histórias de outras religiões para ver que existe algo que às vezes a gente não tem a percepção do que. Às vezes, com a nossa correria do dia a dia, o materialismo faz com que a gente perca um pouco a noção de espiritualidade, né? A água, por exemplo, no Livro dos Médiuns, no capítulo 8, item 130, 131, por exemplo, Kardec vai nos dizer, no item modificação das propriedades da matéria. Vai dizer que a água, por exemplo, ela pode ser modificada, tanto encarnados quanto desencarnados podem modificar as moléculas contidas ali na água. Aí pode servir de cura para diversas pessoas. São substâncias, são fluidos que a gente não enxerga, mas que acontece a cada dia de nós. E isso não aconteceu, não foi com espírita, foi com católico. Alex Quero, um católico altamente intelectualizado. Kardec, na pergunta 785, por exemplo, do Livro dos Espíritos, ele vai nos indagar com relação a esse nosso despertar. Esse nos despertar com relação à vida. Qual é a nossa proposta? Qual é a proposta do Espiritismo? Qual é o maior obstáculo ao progresso? É isso que ele nos traz nessa pergunta. Qual é o nosso maior obstáculo ao progresso? Pergunta 785. E aí os Espíritos vão dizer, o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo, duas chagas da humanidade. E aí a proposta do Espiritismo é despertar consciências, através de suas palestras, através de suas mensagens, através dos vídeos, através de uma conversa boa, edificante, fazer com que as pessoas mudem um pouco a visão. Porque nós não somos corpo. Todo mundo sabe que nós somos espíritos. Espíritos eternos. Todo cristão acredita nisso. Católico, protestante e espírita. Se não acreditar, é materialista, né? Não é cristão. Então, todo cristão acredita. O que converge é o que vai acontecer depois. Uns dizem que vai dormir, outros dizem que vai para o céu, purgatório ou inferno, e o espírita diz que vai seguir em frente fazendo aquele exame de consciência. Então, se somos espíritos eternos, por que não temos uma visão do espírito? Porque temos uma visão puramente humana, puramente carne. Às vezes a gente perde essa noção. Se a gente tiver uma visão, é igual, por exemplo, nas empresas, a gente, quando trabalha em empresa, a gente diz, é fulano da empresa tal. Às vezes a gente diz isso, né? Fulano, Pedro da prefeitura, fulano do cartório. Mas não é do, ele está no. Né? É Milton da empresa tal. Não é da, estar. Milton está na empresa tal. Porque amanhã a empresa pode falir, fechar, me demitir, né? E aí eu não sou mais daquela empresa, né? Então eu não estou mais lá. Mesma coisa é o nosso corpo. Nós estamos com o corpo. Nós não somos um corpo. Nós estamos nele. Isso aqui foi emprestado. Eu não sou o Milton. Milton, esse nome que foi me dado, foi para esta encarnação. Foi para esta e as outras que eu tive, diversas outras que eu tive. Então eu estou com a vestimenta carnal, estou utilizando de um corpo por um certo tempo, 80, 60, 50 anos, não sei quanto tempo, estou utilizando, mas eu sou um espírito. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Se eu sou um espírito, o ideal era que a gente tivesse uma visão do espírito. E como é a visão do espírito? É uma visão transcendente, é uma visão mais ampla, onde as tribulações do dia a dia, as dificuldades, a dor, o sofrimento, vai ter uma outra conotação com a visão do espírito. Se eu tenho uma visão espiritual, eu vou ter uma outra visão. Então eu vou observar, realmente, se eu estou passando por alguma dificuldade, se eu tiver uma visão material, aquilo vai ser uma tragédia para mim, realmente. É o que acontece com aquelas pessoas que desertam da vida, né? Suicídios, por exemplo. São pessoas altamente materialistas, né? Passam por alguma coisa e realmente enxergam que não há outra saída. Não tem uma visão espiritual. Não sabem que somos espíritos eternos. Se não fosse assim, não era justo. Somos espíritos eternos. Isso aqui é um ponto, um minuto, um segundo na eternidade. Isso é interessante.
E às vezes a gente absorve muita coisa que o mundo nos dá. Joana de Ângeles, por exemplo, no capítulo 3º do livro Plenitude, onde ela vai tratar do sofrimento, é um livro fantástico, porque ela traz visões do budismo, visões do catolicismo e dá algumas explicações à luz do espiritismo. Então, no capítulo 3º, especificamente, o que é que ela vai nos dizer? Nós carregamos alguns sofrimentos kármicos, que são as provas e expiações que carregamos de outras vidas, de algo talvez não muito bom que fizemos em outras encarnações. Ok. Mas, por outro lado, do outro lado da tabela, ela nos mostra que nós temos algumas emoções perturbadoras. Orgulho, inveja, egoísmo, ódio. Então, tudo isso não é advindo de outras existências. Porque, às vezes, nós temos a noção errônea de que atiramos pedra na cruz, né? Eu acho que eu atirei pedra na cruz, eu acho que eu fiz isso. Será que foi? Será que isso é verídico? Precisamos refletir um pouco, analisar. Será que isso não é proveniente das emoções perturbadoras que me causam sofrimento? Se aconteceu uma perda de alguma coisa, perda de trabalho, perda de um ente querido, perda de qualquer coisa, né, que a gente sofra, alguém chega e diz que a gente está feio hoje, cada um vai agir de uma forma, essas são as emoções perturbadoras, cada um vai absorver de uma forma. Eu absorvo da forma que eu fui construído nessa vida e em outras vidas. É claro que carregamos um hábito ancestral, diversas encarnações, que nos impregnou com algumas inclinações nessa vida. Às vezes, eu não trato bem as coisas que chegam para mim, eu absorvo, às vezes eu não dou ouvidos, às vezes é isso. Isso é um espelho, né? Que a gente reflete o que a gente foi, não só em outras vidas, mas nessa também. Porque não viemos nessa vida para sofrer, igual a música, né? Uns nascem para sofrer enquanto o outro ri. Não é assim. Nós viemos nessa vida para nos reeducar. Ninguém veio para sofrer. Veio para nos reeducar. São provas, são situações que cabe a gente, com discernimento, ultrapassar. Poder trabalhar. Ouspensky é um jornalista russo que escreveu um livro fantástico, chamado Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido, onde ele traz, nesse livro, a descrição de algumas palestras de Gurdjieff. Gurdjieff era um russo místico que trouxe alguns ensinamentos do Oriente para o Ocidente, trazendo algumas elucidações bem interessantes. E nesse livro, no capítulo 8 desse livro, Gurdjieff relata em sua palestra uma coisa bem interessante que cabe a gente com reflexão. Ele diz o seguinte, que a criatura humana ela vive em 4 estados de consciência. O primeiro é o estado de sono. O segundo é o estado desperto, acordado. O terceiro é o consciência de si. E o quarto, o estado de consciência objetiva. Só que ele diz o seguinte, a maioria de nós vivemos no estado de sono. Não é o sono físico, é o sono espiritual. O que falávamos, se somos espíritos, por que estamos sofrendo tanto com as coisas materiais? Então conclama, comunga pelo pensamento de Gurdjieff. Nós vivemos em estado de sono. E ele dá diversos exemplos, né? A época que o livro foi escrito era a época da guerra, por exemplo. Ele deu esse exemplo da guerra. A guerra, por exemplo, milhares de pessoas brigando com outros milhares de pessoas. Se eles tivessem estado desperto, eles não brigariam um com o outro. Porque isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Nós somos criaturas eternas. Não faz sentido brigar por um pedaço de terra. Não faz muito sentido para quem tem uma visão espiritual. Deixar de ter essa visão materialista. E é bem interessante disso. Eu costumo dar um outro exemplo, que é quando a gente ora o Pai Nosso, por exemplo. A gente ora com tanto fervor o Pai Nosso, que aí se a gente parar um pouco para analisar, tem algumas frases ali que eu não pratico não. Perdoar nossas ofensas, assim como eu perdoo, né? Seja feita a tua vontade. Será a dele ou a minha? Então tem algumas coisas que eu acho que a gente está em estado de sono espiritual quando a gente profere, quando a gente fala o Pai Nosso. Cabe a gente analisar um pouco. Outro pensador, já que a hora vai avançando, e eu falo bastante, outro pensador chamado Erich Fromm, ele diz o seguinte, que a criatura humana ela vive em 4 estados de consciência. O primeiro é o estado de sono. O segundo é o consciência de si. E o quarto é o estado de consciência objetiva. Só que ele diz o seguinte,
Erich Fromm foi um psicanalista alemão, tem diversos livros interessantes, Linguagem Esquecida, porém um livro dele fantástico, A Arte de Amar. A arte de amar, ele vai dizer que amar é uma arte, é uma faculdade, que pode ser aprendida, pode ser desenvolvida, assim como as artes plásticas, a música, a arquitetura, a engenharia. Então o amor pode ser desenvolvido, segundo Erich Fromm. Mas ele tem um pensamento interessante nesse livro, que ele diz o seguinte: a criatura humana, ela nasce, aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela ainda é um ser próprio, ela ainda é ela mesma. Mas depois de 5, 6 anos, as coisas vão sendo acrescentadas nela, que ela passa a viver em conformidade do rebanho. É bem interessante esse pensamento de Erich Fromm. Ela passa a viver em conformidade do rebanho. Ela passa a viver igual às outras pessoas. Porque as outras pessoas têm que ter isso, eu também tenho que ter. Se a pessoa tem um celular, eu também tenho que ter. Se as pessoas estão numa festa, curtindo a festa, eu também precisaria estar lá. Se as pessoas vestem uma roupa X, eu também precisaria. Então a gente passa a viver em função dos outros e não de mim mesmo. Mas enquanto criança, 2, 3, 4 anos, a gente passa a viver igual a gente. Né? Igual uma criancinha pequena, por exemplo. Quem tem criança pequena aqui sabe que às vezes ela quer vestir uma roupa que ela está feia, horrível, né? Mas ela quer vestir aquela roupa. E a mãe chega, o pai diz: não, essa roupa não, minha filha, essa está tão feio, esse sapato não cabe nem nos seus pés mais. Mas a criança diz: não, mas eu quero. Então ela é ela mesma. Imagina quando ela chegar com uma mocinha, 12 anos, 15 anos, ela não vai querer vestir do jeito, ela quer vestir igual a todo mundo. Então por isso que Erich Fromm vai dizer, de uns 4, 5, 6 anos a gente vai viver em conformidade do rebanho. Outro pensador interessante, que é Daniel Kahneman, economista, apesar de dar aula em cursos de psicologia nos Estados Unidos, mas ele escreveu um livro fantástico. Eu estou acelerando assim por causa da hora. Ele escreveu um livro fantástico, que é Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. Nessa tese que ele desenvolveu, ele diz que o ser humano pensa de 2 formas, rápida e outra devagar. E ele desenvolveu uma tese para os economistas de Wall Street. Com isso, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, o desenvolvimento dessa tese. Então é bem interessante porque mexe com a função cognitiva. Ele vai dizer o seguinte: toda reação nossa, tudo que a gente faz rápido, automático, 95% de chances de dar errado. Tudo aquilo que eu não reajo, eu ajo por impulso, briga de trânsito, o marido diz uma coisa a você, então tudo aquilo que vem rápido, 95% de dar errado. E se você, vou derrubar esse copo, e se você pensar um pouco, devagar, 98% para dar certo. Então é bem interessante, uma tese que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Pare para pensar. Dizem um ditado, eu estava contando essa história em outro centro, aí teve um senhor que disse, na minha época, dizia que tem que botar água na boca, não sei. Bote água na boca, deixe lá e não fale nada. Tem gente que diz, conta até 10, né? Conta até 10 antes de responder. Então isso é científico, comprovado. Kardec, na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, ele vai dizer o seguinte: poderia sempre o homem, com seus esforços, vencer suas más inclinações? O que ele está dizendo é o seguinte: a gente sozinho, a gente consegue vencer nossas más inclinações? E aí ele vai dizer, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que nos falta é vontade. Então, para a gente mudar, para a gente progredir moralmente, os espíritos dizem que, na maioria das vezes, nos falta vontade. Às vezes não dá vontade da gente mudar um pouco. A gente sempre vem repetindo as mesmas coisas, certo ou errado. O problema da humanidade é que, às vezes, a gente quer uma mudança, mas não quer mudar. Porque mudar, às vezes, dói muito. Nos tira da zona de conforto. E os espíritos vão dizer, nos falta vontade para mudar. Mas será que nos falta vontade ou a gente está no estado de sono, igual falou Gurdjieff? Ou será que a gente está andando em conformidade do rebanho, igual os outros, como falou Ouspensky? Ou será que a gente está pensando rápido, igual Daniel Kahneman falou? Talvez estejamos pensando rápido. Né? No Evangelho, o livro que a gente estava falando no início, capítulo 15, item 10, tem uma mensagem bem curtinha de Paulo, curtinha, 2 parágrafos apenas, mas com um título grandioso: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. E é bem interessante pensar nisso. O que é a caridade? Kardec, numa pergunta 886, essa mensagem foi de 1860, mas Kardec, já na publicação do Livro dos Espíritos, 1857, ele questiona os espíritos. Mas o que é caridade? Tal qual a entendia Jesus. E aí eles vão dizer,
benevolência para com todos, seres bons para com todos, indulgências para com as imperfeições alheias. Seres indulgentes, olhar a trave no olho, olhar o cisco no olho do irmão e não olhar a trave no teu. E perdão das ofensas. Perdão das ofensas é uma coisa que a gente trabalha constantemente, porque isso é um veneno que eu dou para o outro tomar, mas eu que estou morrendo. Perdão das ofensas. Esse é interessante, porque ele tem diversos exemplos disso, mas por conta da hora, infelizmente, não dá para a gente expandir esse tópico, mas perdão, por exemplo, é algo que nos faz bem, nos dá uma melhora. Porque o perdão, quando alguém me faz o mal, não é o que muita gente pensa, o esquecimento do mal praticado pelo outro. Porque esquecer ninguém esquece. O ato ocorrido ninguém esquece, é natural. Mas trabalhar para esquecer e apagar os sentimentos que aquilo me revolta. Pode ser um mal que aconteceu há 20 anos atrás. Toda vez que eu lembro nesse mal, meu coração bate mais forte, eu fico suado, eu fico bravo. Não é isso que acontece às vezes, quando eu lembro naquela pessoa que me fez o mal? Quando eu lembro isso, eu tenho as mesmas sensações da época. Isso nos faz mal. Isso é que nos faz mal. Isso é um veneno. Nos dá gastrite, problema nos rins, estômago. Então tudo isso são coisas que a gente precisa trabalhar nesse perdão das ofensas. E Kardec, na pergunta 919, que encerra essa terceira parte do Livro dos Espíritos, ele vai dizer: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Aí os Espíritos vão dizer: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. É entrando nessa selva escura que nos diz Dante, né? É entrando no silêncio de nós mesmos, que a gente possa trabalhar isso, nos conhecer um pouquinho mais. E uma frase atribuída a Jung, por exemplo, que é o pai da psicologia analítica, que eu não sei se é dele, mas é atribuída a ele, mas que merece uma boa reflexão, ele diz o seguinte: nós nascemos originais e morremos cópias. Nós nascemos originais e morremos cópias dos outros. Porque tudo que o outro faz me afeta. Ou eu vou repetir porque eu acho bom, ou me deixa triste porque alguém me magoou. Então parece que isso é ruim. E o tempo vai passando. Eu costumo dizer que o tempo é o nosso bem mais precioso. Quer fazer caridade? Doe 5 minutos do seu tempo. Se você doar R$100, não é nada. Porque R$100 você consegue de novo. Mês que vem você recebe seu salário, você tem os 100 de novo. Mas se você doar 5 minutos do seu tempo, imagina quando chega a morte. Você fala para ela: dona Morte, me dê mais 5 minutos. Ela vai dizer o quê? Não. Então o tempo é algo que a gente não recupera. Então quando eu dou 5 minutos, 10 minutos, 5 minutos para escutar um irmão, para fazer uma obra na igreja, num templo evangélico, numa casa espírita, quando eu dou o meu tempo, eu estou dando o que é de mais rico em mim. Porque caridade vem de caristia, de caritas. Não é aquilo que eu posso pagar, é aquilo que eu posso dar de mim mesmo. Se você doar 10 minutos seu, é mais do que você doar R$1.000. Porque R$1.000 você vai conseguir de novo. O seu tempo era bom. Se a morte viesse, você só volta daqui a um ano. Né? Roberto Chiniachik, ele é um consultor organizacional. E antes ele era médico. Ele fez uma pesquisa interessante. Ele acompanhava pessoas acometidas de graves doenças em estado terminal e, certo dia, ele disse: eu vou fazer uma pesquisa. É um consultor, tem diversas palestras, é um consultor organizacional. Nenhum desses que eu estou falando aqui são espíritas. São consultor organizacional. Então ele disse o seguinte: eu vou fazer uma pesquisa no leito de morte dessas pessoas. Pegou vários pacientes e disse, formulou algumas perguntas, e o pessoal já no leito de morte, quase morrendo: o que é que você se arrepende da vida? O que é que você faria de novo se você tivesse uma chance aqui? Nenhum deles disse: construir uma casa, trocar meu carro, comprar uma fazenda. Ninguém disse isso. Todos eles disseram questões emocionais. Era para eu ter dito que eu amo meu pai. Era para eu ter dito que eu amo minha mãe. Era para eu ter passado mais tempo com meus filhos. Todos prestes a morrer. E aí você vê uma casa espírita dessa, há 14 anos, semeando o bem, plantando uma sementinha, trazendo informações esclarecedoras, consoladoras para todos os corações. Tem pessoas que não têm essa oportunidade. Eu agradeço a todos vocês a presença.
hoje, porque vocês doaram seu tempo, o que há de melhor. Vocês doaram seu tempo, 1 hora do seu tempo doado. Tem pessoas que não têm essa oportunidade. No ano de 1998, só para encerrarmos, nos Estados Unidos, tinha um empreiteiro riquíssimo na cidade que tinha uma filha, Amanda, de 17 anos. E aí, Amanda foi diagnosticada com 2 tipos diferentes, raros, de câncer. Acometida, diagnosticada, laudo de morte. Realmente não haveria chance. E o pai, com toda a fortuna que tinha, testou vários médicos, consultou, mas realmente não tinha jeito. E aí fez da sala de casa um quarto de hospital, para que a filha morresse em casa. Contratou médicos bons, fez um quarto, uma sala, não quis que ela ficasse no quarto isolada, quero você na sala. E aí gastou fortunas para fazer um quarto para ela, uma cama de hospital, um local apropriado para que ela realmente passasse os últimos dias da sua vida. 17 anos. Certo dia, Amanda chegou para o pai e disse: pai, eu estou morrendo. Realmente. Não há mais chance. Tentamos o máximo, não há mais chance. Você poderia me dizer o que é que eu vou encontrar pós-morte? O que é que eu vou encontrar? E o pai disse: minha filha, nós não somos religiosos, a gente não... Eu acho que nada. Acho que a vida é sorte. Alguns vêm e nascem, passam 100 anos. Você veio, nasceu, me deu diversas alegrias, correu, sonhos, você ia ser arquiteta, você tinha sonhos de ajudar as pessoas, mas 17 anos, uma doença, sai da 1 a cada 10 mil pessoas, 100 mil pessoas, você infelizmente foi sorteada. E ela: mas não é possível, pai, não é possível, porque eu vim com toda essa ambição, tanta gente que não tem ambição igual a minha, tanta gente que não quer estudar, tanta gente que não quer fazer o bem, e eu quero fazer o bem, eu quero fazer prosperar. Então não é possível que não tenha nada, o nada não existe. E o pai, tristonho, sem saber o que dizer. Naquela época o espiritismo ainda não era propagado nos Estados Unidos, né? Hoje já tem mais de 100 livros em inglês para as pessoas, porque os grandes escritores brasileiros, né, Divaldo Franco, Chico Xavier, com 400 e poucas obras de Chico Xavier, 250 de Divaldo Franco, não tinha ainda no idioma inglês. E aí, hoje, já tem mais de 100 obras, né, traduzidas. E ela fez o último pedido: pai, eu vou te fazer o último pedido. Realmente, eu não estou convencido do que o senhor está me dizendo, que não tem nada. Mas, deixe-me fazer o último pedido. Está passando na televisão um comercial de um filme que vai passar no cinema semana que vem. Amor Além da Vida. Pelo trailer do filme que está passando, eu acho que é um filme interessante, que parece com uma visão, quando a gente morre, vai para algum lugar. Será que o senhor poderia me levar ao cinema? Ele: claro, irei fechar o cinema, só para você. Pode chamar suas amigas. E aí os médicos olham e dizem: olha, quando é o filme? Era uma segunda-feira, quinta-feira da semana que vem. Infelizmente, não vai ser possível. Não, mas eu compro outro quarto de hospital, boto lá. Não tem problema nenhum, é minha filha. Eu tenho recurso, tenho dinheiro. Não é esse o problema. O problema é que ela não passa mais dessa semana. Ela não chegará domingo. Então, as funções vitais já estão indo embora. Ela não irá conseguir ficar. E o pai: como é que pode? Não consegui salvar minha filha, não vou conseguir fazê-la o último desejo. O que eu faço? E aí foi ao cinema, falou com o dono do cinema: olha, eu sei que as fitas, a época era fita, 1998, os jovens não sabem o que é fita hoje, né? Mas é um videotape, né? Igual a CD. Né? O CD ainda não chegou, vai chegar ainda, e ele: não é possível. Como o CD não chegou ainda? Como? Não é possível, minha filha quer assistir. Eu queria que o senhor me vendesse isso aí, comprasse outra, eu pago o preço que você quiser. Ele disse: infelizmente eu não recebi, porque eles só vão mandar na próxima semana. Isso não é possível. Como é que a gente pode fazer? O que é que o senhor pode fazer para me ajudar? O dono do cinema disse: eu tenho uma ideia. Quem fez esse filme, quem produziu esse filme foi a Polygram. A Polygram é a produtora do filme. Vamos ligar para a Polygram? Vamos contar a sua história? Uma linda história. Talvez eles se sensibilizem com essa história. Aí ligaram para a Polygram.
Poligrama disse: eu tenho que consultar o produtor do filme, Stephen Simon. Stephen Simon é um dos produtores do filme. Tenho que consultar ele. Aí consultou Stephen Simon. 2 dias depois, estava a fita na casa dele. Stephen Simon aprovou. Disse: não tem problema. Pode fazer uma cópia, mande um mensageiro meu lá, ele fica lá na sala assistindo com a turma. Quando terminar, ele pega a fita e traz de volta, questões éticas, né, de cópias, essas coisas. E aí o mensageiro chegou, quando viu a sala, aquela situação, a mocinha, o mensageiro deixou a fita: eu vou deixar. Pode assistir, reassistir. Quando terminar, você me liga, eu volto. Eu não vou realmente ficar aqui. O mensageiro disse. E aí ela assistiu o filme. Viu aquela beleza. O pai conta que não teve a coragem de assistir o filme com a filha. Muita emoção, muito sensibilizado. Ele não conseguiu assistir. Mas ele, algumas cenas, naquele indo e vindo, ele tapeava, ele fazia que estava fazendo as coisas, agradando, trazendo pipoca, trazendo suco, trazendo coisa para as meninas, porque ela convidou as amigas também para assistir. Mas ele disse que, ao ver algumas cenas, aquelas cenas das pinturas, das árvores, o reencontro, as filhas dele esperando por ele, a esposa dele lá, ele disse que o medo fugiu dos olhos dela. A bochecha ficou rosada, os olhos voltaram a brilhar, o sorriso voltou a aparecer na casa dele. No dia seguinte, às 6 da manhã, ela desencarna. Mas desencarna com a certeza de que existe vida após a morte. É bem interessante pensarmos nessa história, porque o nosso tempo é ouro e ele é curto. Temos uma estadia determinada aqui na Terra. Que possamos refletir um pouco sobre nossa vida e o que estamos fazendo dela, para sermos pessoas melhores amanhã. Tenhamos também muita paciência, como nos diz Emmanuel. Tenhamos paciência. Emmanuel tem um livrinho bem interessante que tem uma mensagem bem curtinha: que seja qual for a provação em que te encontras, acalma-te e espera. Muitas vezes, quando a resposta do céu parece tardar ante um pedido que fizeste em oração, semelhante demora significa que o céu em silêncio permanece contando com a tua paciência. Muito obrigado. Proferir a prece? Senhor de infinita bondade e misericórdia, te pedimos, Pai, proteção, amparo, que possamos, com as palavras emitidas aqui hoje, fazer uma reflexão com relação à vida. Sabemos dos nossos defeitos, sabemos das nossas implicações com relação à vida, mas sabemos que somos fortes, porque temos a Ti como protetor, como salvador, como guia e modelo. Te pedimos, Pai, acompanha-nos, derrama Teus fluidos salutares em nós, para que esses fluidos consigam alcançar nossos corações e daí a gente possa emergir, que a gente possa expandir, que a gente possa exalar essa luz imensa, que Tua doutrina nos fortaleça. Que Tua paz, Tua misericórdia se estenda a todos os nossos lares, amigos e aquelas pessoas que porventura não puderam estar aqui na noite de hoje. Tua misericórdia divina continue conosco hoje e sempre. Que assim seja.